Eu vou te contar uma história que pode mudar completamente a forma como você enxerga seu trabalho, seu tempo e sua vida. Uma história que muitos vão duvidar, alguns vão rejeitar, mas os poucos que conseguirem entender e aplicar nunca mais vão ser os mesmos. Eu, Robert Kiyosaki, passei décadas estudando o comportamento dos homens mais ricos do mundo e descobri uma coisa que me incomodou profundamente. Os ricos não trabalham mais que os pobres. Trabalham menos, muito menos. E ainda assim ganham 10, 100, 1000 vezes mais. Como isso é possível? Como pode um homem que trabalha 4 horas por dia ganhar mais em uma semana do que outro que trabalha 12 horas por dia ganha em um ano inteiro? A resposta não está no esforço. Está em algo que ninguém te ensinou. Durante anos, eu fui escravo de uma crença que provavelmente também te aprisiona. A crença de que trabalhar mais é o caminho para ganhar mais. Foi o que me ensinaram em casa. Foi o que me ensinaram na escola. Foi o que vi todo mundo ao meu redor fazendo. Cabeça baixa, mãos calejadas, horas extras, sacrifício constante. E o resultado? Pessoas exaustas, doentes, frustradas, ganhando o suficiente apenas para continuar trabalhando. Esse era o ciclo. E eu estava dentro dele, achando que era virtude, achando que era caráter, achando que era o jeito certo de viver. Até que percebi uma coisa. Burro de carga não fica rico. Burro de carga só fica cansado. Quando essa frase entrou na minha cabeça, alguma coisa quebrou dentro de mim. Olhei para todos os homens que eu admirava por trabalharem duro a vida toda e percebi um detalhe doloroso. Nenhum deles era livre. Nenhum deles era rico. Todos eles, sem exceção, estavam presos ao próprio trabalho. Se parassem de trabalhar, parava o dinheiro. Se ficassem doentes, parava o dinheiro. Se quisessem tirar uma semana de descanso, sentiam culpa, ansiedade, medo. Aquilo não era trabalho. Era uma corda no pescoço. E eu estava me preparando para fazer exatamente a mesma coisa. Estava aprendendo a ser cavalo de corrida quando deveria ter aprendido a ser dono do Aras. A descoberta que mudou tudo foi essa. Existe uma diferença gigantesca entre estar ocupado e estar produtivo. Estar ocupado é fazer muitas coisas. Estar produtivo é fazer as coisas certas. E o mundo moderno é uma fábrica de pessoas ocupadas que se sentem produtivas. Lembrando que se você deseja ter acesso a mais de 100 livros como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Pessoas que respondem mensagem o dia inteiro, atendem reuniões intermináveis, correm de um lado para o outro e no fim do mês não têm nada de concreto para mostrar. Estão exaustas, mas não evoluíram. Estão cansadas, mas não estão mais ricas. Estão atarefadas, mas não estão mais livres. Esse é o grande engano da nossa época. Trocar movimento por progresso. Trocar suor por resultado. Trocar tempo por dinheiro quando deveriam estar trocando inteligência por riqueza. E é aqui que entra a primeira chave que precisa entrar na sua cabeça. Riqueza não é sobre quantas horas você trabalha, é sobre o valor que você gera por hora. Pensa comigo. Um médico cirurgião pode ganhar em uma operação de 4 horas o que um caixa de supermercado leva 3 meses para ganhar. Por quê? Os dois trabalham. Os dois se esforçam. Os dois estão cansados no fim do dia. A diferença não está no esforço, está no valor. O médico passou anos se preparando para resolver um problema que poucos sabem resolver, e por isso pode cobrar mais por menos tempo de trabalho. O caixa executa uma tarefa que qualquer pessoa com algumas horas de treinamento pode executar, e por isso recebe pouco por muito tempo de trabalho. Não é injustiça, é lei do mercado. E essa lei não vai mudar para você. Ou você se adapta a ela, ou ela continua passando por cima de você todos os dias da sua vida. Mas tem uma camada ainda mais profunda. Porque se você apenas ficar bom em alguma coisa, você ainda vai estar trocando seu tempo por dinheiro.
Vai ser um aluguel mais caro do seu tempo, mas ainda é aluguel. O verdadeiro salto acontece quando você para de cobrar pelo seu tempo e começa a cobrar pelo seu impacto. Quando você constrói algo que continua trabalhando mesmo quando você não está. Quando você cria sistemas, ativos, processos que geram valor sem você precisar estar presente em cada minuto. Esse é o segredo. Esse é o pulo do gato que ninguém te ensina na escola, no trabalho, em lugar nenhum. Porque ninguém quer que você descubra isso. Quem te emprega quer você dependente do salário. Quem te governa quer você dependente do imposto. O sistema inteiro foi construído para te manter no lugar em que você está. E a única pessoa que vai te tirar de lá é você mesmo. Quando comecei a aplicar isso na minha vida, a primeira coisa que fiz foi sentar e fazer uma pergunta brutal para mim mesmo. Quais das minhas atividades realmente geram dinheiro? Não atividades que parecem importantes. Não atividades que me deixam ocupado. Atividades que de fato colocam dinheiro no meu bolso. E quando fiz essa lista, levei um susto. Descobri que 80% do que eu fazia no meu dia não gerava nada. Era trabalho de aparência. Era movimento sem direção. Era esforço sem retorno. Eu respondia e-mails que poderiam esperar. Atendia reuniões que poderiam ser uma mensagem. Cuidava de detalhes que outras pessoas poderiam cuidar. Resolvia problemas que nem eram meus para resolver. E enquanto isso, as poucas atividades que realmente moviam o ponteiro da minha vida ficavam no fim da fila, sendo feitas com cansaço, sem foco, sem energia. Foi nesse dia que entendi a regra mais poderosa que existe sobre produtividade. 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. Isso significa que a maior parte do que você faz no seu dia não importa. Não tem impacto real. Não move sua vida para frente. E se você cortasse 80% das suas atividades atuais, focasse apenas nos 20% que realmente importam, você não perderia quase nada e ganharia tudo. Tempo, energia, foco, resultado. Mas as pessoas têm pavor de cortar. Têm medo de parar de fazer coisas. Têm a ilusão de que ocupação é igual à importância e continuam carregando 20 tarefas inúteis para fazer 2 tarefas essenciais com 1/4 da energia que poderiam ter dedicado. Eu fiz o corte. Foi doloroso. Eu me sentia culpado. Sentia que estava sendo preguiçoso. Sentia que as pessoas iam pensar mal de mim. Mas fiz mesmo assim. Cortei reuniões que não levavam a nada. Parei de responder mensagens em tempo real. Deixei de atender ligações que podiam virar e-mail. Comecei a delegar tudo o que outra pessoa pudesse fazer por 60% da qualidade que eu fazia. Porque entendi outra verdade. 70% bem feito por outro alguém é infinitamente melhor que 100% bem feito por mim, quando eu deveria estar fazendo outra coisa mais importante. A perfeição é o disfarce favorito da procrastinação produtiva. Você fica polindo detalhes para não enfrentar as decisões grandes que dariam medo de tomar. E quando finalmente eliminei a gordura do meu dia, aconteceu algo que eu não esperava. Comecei a ganhar mais. Muito mais. Não trabalhando mais. Trabalhando muito menos. Porque agora minha energia, minha mente, meu foco estavam concentrados nas atividades que realmente geravam valor. Eu pensava melhor. Tomava decisões mais claras. Via oportunidades que antes passavam batido, porque eu estava cego de cansaço. Comecei a notar que tinha tempo para estudar, tempo para descansar, tempo para pensar. E é justamente nesse tempo de pensar que as ideias que valem milhões aparecem. Não no meio da correria, não no meio da exaustão. As grandes ideias chegam para o homem que tem espaço mental para recebê-las. E aqui, eu preciso parar para falar de uma coisa que talvez seja a mais importante de tudo. Você não foi feito para trabalhar como uma máquina. Você foi feito para criar como um ser humano. E essas duas coisas são diferentes. A máquina executa. O ser humano cria. A máquina repete. O ser humano inova.
A máquina troca tempo por produção. O ser humano troca pensamento por valor. Quando você se trata como máquina, você se torna substituível, descartável, replicável. Quando você se trata como criador, você se torna único, valioso, insubstituível. E o mercado paga muito mais pela criação do que pela execução. Sempre pagou. E vai pagar ainda mais no futuro, porque tudo que é executável já está sendo automatizado. Os robôs, a inteligência artificial, os sistemas, todos estão tomando o lugar de quem só sabe executar. Mas ninguém vai tomar o lugar de quem sabe criar, pensar, decidir, liderar. Esse homem tem o futuro nas mãos. E aqui, deixa eu fazer uma pausa para te perguntar algo direto. Em qual lado você está hoje? Você é máquina ou criador? Você executa ou pensa? Você troca tempo ou troca valor? Pensa nessa resposta com sinceridade. Não me responde a mim. Responde para você mesmo. Porque essa resposta é o diagnóstico exato da sua situação financeira atual. E também é o mapa para onde você precisa chegar. Se você quiser, deixa um comentário com sua resposta honesta. Se inscreve no canal para acompanhar essa jornada. Mas faz isso só se realmente estiver disposto a mudar. Porque saber e não aplicar é pior do que não saber. Saber e não aplicar gera frustração, gera culpa, gera o pior tipo de dor, que é a dor de saber o que fazer e não ter coragem de fazer. A segunda chave que mudou meu jogo foi entender o poder da alavancagem. Essa palavra parece complicada, mas é simples. Alavancagem é quando você usa um recurso para multiplicar o resultado de outro. O homem comum usa apenas o próprio braço para trabalhar. Tem 2 braços, 2 pernas, 24 horas. E é com isso que tenta construir uma vida inteira. O homem rico usa alavancagem. Usa o dinheiro dos outros para comprar ativos. Usa o tempo dos outros para executar tarefas. Usa o conhecimento dos outros para tomar decisões mais rápidas. Usa a tecnologia para escalar resultados sem precisar escalar esforço. Enquanto você está limitado a 8 horas de trabalho braçal, o homem rico tem dezenas, centenas, milhares de horas trabalhando para ele simultaneamente. Como você compete com isso vendendo apenas o seu tempo? Não compete. Por isso, tantos homens trabalham a vida toda e morrem pobres. Estão jogando um jogo onde a regra básica é diferente da deles. A primeira alavancagem que eu apliquei foi a alavancagem de pessoas. Comecei a entender que se eu queria crescer, tinha que parar de fazer tudo sozinho. Tinha que aprender a delegar. E delegar dói. Porque você acha que ninguém vai fazer tão bem quanto você. E é verdade. No começo, ninguém faz tão bem quanto você. Mas a questão não é qualidade absoluta, é eficiência relativa. Se você gasta 1 hora fazendo algo que vale R$ 10 e poderia gastar essa mesma hora fazendo algo que vale R$ 1.000, você está perdendo R$ 990 a cada hora. Esse é o cálculo que ninguém faz. As pessoas se prendem a tarefas pequenas porque dá uma falsa sensação de controle. Mas controlar o pequeno enquanto o grande passa despercebido é a definição perfeita de mediocridade financeira. A segunda alavancagem foi a do conhecimento. Eu parei de aprender por aprender e comecei a aprender com propósito. Cada livro que eu lia tinha que me dar um resultado prático. Cada curso que fazia tinha que se transformar em ação real. Cada mentor que procurava era escolhido a dedo, não por simpatia, mas por resultado comprovado. E aqui vem outra verdade que dói. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive financeiramente, mentalmente, emocionalmente. Se as 5 pessoas mais próximas de você ganham R$ 3.000 por mês, é praticamente impossível você ganhar 30 mil. Não porque você não possa, porque o ambiente vai te puxar de volta. As conversas, as crenças, as expectativas, tudo vai te empurrar para o nível médio do grupo. E para subir, você precisa ou mudar o grupo ou enfrentar o desconforto enorme de crescer enquanto eles tentam te manter onde você estava. A terceira alavancagem é a do dinheiro. Aqui está o pulo definitivo. O homem comum trabalha pelo dinheiro. O homem rico
faz o dinheiro trabalhar para ele. Cada real que entra na sua mão tem que ser tratado como funcionário. Você é o patrão. Pergunte a cada real que aparece: quanto você vai me trazer? Se a resposta for nada, esse real está mal alocado. Está sendo desperdiçado num passivo, num luxo, numa diversão que não retorna. Os ricos não gastam dinheiro com coisas que não geram mais dinheiro. Eles primeiro constroem a máquina que produz dinheiro e depois usam o que essa máquina gera para desfrutar. A maioria das pessoas faz o contrário. Recebe o salário e gasta tudo em coisas que perdem valor, e depois fica reclamando que nunca sobra para investir. Não sobra porque você não cria a sobra, você espera ela aparecer. E ela nunca aparece. Você tem que provocá-la. Tem que cortar antes de gastar. Tem que pagar a si mesmo primeiro. Tem que separar para investir antes mesmo de pagar as contas. Soa louco, mas é assim que se constrói riqueza. E quero que você entenda uma coisa que talvez seja a mais libertadora dessa conversa. Trabalhar muito não é virtude, é sintoma. Sintoma de que você ainda não descobriu como gerar valor sem precisar se sacrificar. Sintoma de que você está no nível mais baixo da pirâmide do dinheiro. Sintoma de que você ainda confunde esforço com resultado. As pessoas mais bem pagas do mundo não trabalham mais que ninguém, pensam mais que todo mundo, decidem melhor que todo mundo, veem antes de todo mundo. E essa habilidade não vem do cansaço, vem do descanso, vem da clareza, vem do silêncio, vem do espaço que você cria para si mesmo quando deixa de ser escravo da urgência alheia. Quando eu comecei a aplicar tudo isso, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu trabalhava menos horas e ganhava mais dinheiro. Tinha mais tempo livre e mais resultados. Estava menos cansado e mais focado. As pessoas ao meu redor não entendiam. Algumas até insinuavam que eu estava ficando preguiçoso. Mas o que elas não entendiam é que eu não tinha ficado preguiçoso. Tinha ficado inteligente. Tinha trocado força bruta por estratégia. Tinha trocado quantidade por qualidade. Tinha trocado movimento por direção. E o mundo paga muito mais por direção do que por movimento. Sempre pagou. E quem não entende isso vai morrer cansado, com a sensação de que se esforçou a vida inteira e não chegou a lugar nenhum. Quero te entregar agora as 4 perguntas que mudaram minha vida e que precisam mudar a sua. Pega papel e caneta se puder. Escreve essas perguntas e responde com brutal honestidade. Primeira pergunta: quais são as 3 tarefas que eu faço hoje que geram 90% do meu resultado? Identifica essas 3 e protege elas como se fossem ouro. Segunda pergunta: quais são as tarefas que ocupam meu dia, mas não geram retorno real? Faz a lista e começa a cortar uma por semana. Não tudo de uma vez, porque seria insustentável. Uma por semana. Em 3 meses, sua vida não será a mesma. Terceira pergunta: o que eu poderia delegar, automatizar ou simplesmente parar de fazer sem comprometer meus resultados? Se a resposta for nada, você está se enganando. Sempre tem coisa que pode sair. Sempre. Quarta pergunta: se eu tivesse apenas 2 horas por dia para trabalhar, o que eu faria nessas 2 horas? A resposta dessa pergunta é exatamente onde sua atenção precisa estar todos os dias. Eu apliquei essas 4 perguntas e o resultado foi imediato. Não porque foram milagrosas, mas porque me forçaram a olhar para a realidade do meu trabalho com olhos novos. Me obrigaram a confessar que eu estava me distraindo com o pequeno enquanto o grande passava. Me forçaram a abandonar a vaidade de me sentir ocupado para abraçar o desafio de ser produtivo. E essa transição é a coisa mais importante que um homem pode fazer na vida financeira dele. Sair do modo execução e entrar no modo criação. Sair do modo cavalo e entrar no modo cavaleiro. Sair do modo peão e entrar no modo jogador. E preciso te falar de uma coisa que poucos têm coragem de admitir. Trabalhar muito virou identidade para muita gente. As pessoas se orgulham do cansaço. Postam que dormiram pouco.
Fazem questão de mostrar que estão sempre ocupadas. Como se sofrer fosse troféu, como se exaustão fosse medalha. E isso é uma das maiores armadilhas modernas, porque você se torna escravo da própria imagem. Você não consegue mais parar, nem quando precisa, porque parar significaria deixar de ser quem você acha que é. E aí o descanso vira culpa. O lazer vira ansiedade. A pausa vira sofrimento. Esse homem nunca vai ser livre. Nunca. Porque mesmo com dinheiro, ele continua preso à própria identidade de mártir. E o pior é que ninguém o forçou a isso. Ele se condenou sozinho. A liberdade verdadeira é entender que você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa estar cansado para estar fazendo o suficiente. Não precisa estar sofrendo para estar progredindo. Não precisa estar ocupado para estar produzindo. Os homens que mudam o mundo são homens que descansam, que pensam, que refletem, que têm tempo para observar antes de agir. Não são reativos, são estratégicos. Não são apressados, são precisos. Não são correrias ambulantes, são presenças firmes. E essa diferença é a diferença entre vencer e apenas sobreviver. Quando eu finalmente entendi tudo isso, parei de medir meu sucesso pelas horas trabalhadas e comecei a medir pelos resultados gerados. Parei de me orgulhar de quão cansado eu estava e comecei a me orgulhar de quão livre eu era. Parei de comparar meu cronograma com o dos outros e comecei a comparar meus resultados com os meus de 6 meses atrás. E essa mudança de métrica fez toda a diferença. Porque o que você mede é o que você melhora. Se você mede esforço, vai aumentar o esforço. Se você mede resultado, vai aumentar o resultado. E ninguém fica rico aumentando o esforço. Fica rico aumentando o resultado. Hoje eu trabalho menos do que jamais trabalhei na minha vida. E ganho mais do que jamais imaginei que ganharia. Não é mágica. É consequência de décadas aprendendo a diferença entre estar ocupado e estar produtivo. Entre executar e pensar. Entre vender tempo e gerar valor. E essa lição não é só para mim. É para você também. Se você tiver coragem de aplicar. Se você tiver coragem de cortar o que não funciona. Se você tiver coragem de delegar o que não precisa ser feito por você. Se você tiver coragem de descansar quando o mundo todo mandar você correr. Se você tiver coragem de pensar quando todo mundo está agindo no automático. A vida não recompensa quem mais sofre. Recompensa quem melhor entende as regras do jogo. E agora você acabou de receber regras que a maioria nunca vai conhecer. A pergunta é: o que você vai fazer com elas? Vai voltar para a rotina amanhã fingindo que essa conversa não aconteceu? Ou vai começar agora, hoje, nesse exato momento, a aplicar a primeira mudança? Não precisa ser grande. Só precisa ser real. Identifica uma única tarefa que você vai cortar essa semana. Uma única responsabilidade que você vai delegar. Uma única decisão que você estava adiando e que vai tomar antes de dormir hoje. Essa é a porta de entrada. Pequena, simples, acessível. Mas atrás dela tem uma vida inteira esperando para ser vivida de outro jeito. E quando você olhar para trás daqui a um ano, não vai lembrar das horas que trabalhou. Vai lembrar do dia em que decidiu parar de trabalhar como burro de carga e começar a viver como o homem inteligente que sempre teve potencial para ser. Esse dia pode ser hoje, se você quiser que seja. Se você tiver coragem, se você tiver visão, se você tiver fome demais. Porque mais você merece. Sempre mereceu. Só faltava alguém te dizer com clareza. E agora alguém disse: agora é com você.